Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje eu vou falar para vocês sobre o inventário de risco. O que eu preciso saber, o que eu preciso dominar para mim poder fazer um inventário de risco. Primeiro ponto, você vai precisar conhecer bastante a literatura técnica, as definições de risco, de perigo, para você fazer um inventário de riscos bem feito. E aí, quais são os riscos que eles têm que estar presentes no inventário de risco para atendimento ao programa de gerenciamento de risco? São aqueles riscos que podem estar presentes no ambiente de trabalho. Que riscos são esses? São os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos ergonômicos e também os riscos de acidente. Dentre os riscos físicos, você vai ter ruído, calor, vibração, radiação ionizante, vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, frio, calor, ultrassom, infrassom, entre outros riscos que são considerados os riscos físicos, né, os agentes físicos. E quando a gente vai para a parte de riscos químicos, você tem névoa, neblina, gases, vapores, poeira, ou seja, todos os aerossóis possíveis aí. E no caso do risco químico, você tem milhares e milhares de riscos químicos que você precisa dominar para você poder preencher adequadamente um inventário de risco. E é muito importante que você precisa especificar qual a forma desse risco químico, né? Se é gás, se se é um vapor, ou se é uma substância mesmo, se é um particulado, ou seja, isso tudo tem a ver com a exposição, né? E os riscos biológicos também, que tem a ver com fungos, com bactérias, com protozoários, com vírus, ou seja, são aqueles micro-organismos patogênicos, né? Tem também organismos maiores também. E para você elaborar um inventário de risco, você precisa dominar isso, além da questão da ergonomia e dos riscos de acidente. E para isso, nada vence o campo de batalha. Você precisa treinar, identificar risco. E aí os riscos que você pode ir treinando para buscar identificar são os riscos presentes no ambiente de trabalho. Risco de queda, de explosão, de asfixia, de ruído, de calor, de vibração, de poeira contendo sílica, outras poeiras minerais. Ou seja, você tem que treinar, praticar, porque quanto mais riscos você identificar, melhor vai ficar o seu programa de gerenciamento de riscos, né? Então, e a etapa de inventário de risco, ela é uma etapa que você não está preocupado em mensurar aquele risco. A etapa do inventário de risco, você tem que estar preocupado em levantar o máximo de risco possível. O desejável é que você consiga levantar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Então isso é que é o mais desejável aí para o seu programa de gerenciamento de riscos. Para depois você ir numa nova etapa, numa etapa subsequente, você fazer a avaliação, a mensuração desses riscos aí com base em uma matriz de risco. Mas a grande sacada é essa: você precisa treinar e identificar risco, identificar se tem risco de queda, risco de espaço confinado, asfixia, explosão, risco de corte, de prensamento, ou seja, você precisa treinar. E para isso você vai precisar consultar literaturas técnicas, mas o mais importante é você se dedicar a fazer uma análise preliminar de risco. Essa maturidade você vai adquirir nela com seu senso de observação. Então, quanto mais você buscar observar se tem algum risco presente num determinado local, você vai aguçando essa percepção sua. O ideal é que você tenha, digamos assim, meio que um olho de águia, né? Um olho para poder identificar esses riscos, como por exemplo, aqui logo atrás aqui a gente tem um parquinho, né? Se você observar, tem um parquinho logo aqui atrás. Se a gente for lá, será que a gente vai identificar risco? Será que tem risco de animal peçonhento? Será que tem risco
de alguma daquelas madeiras estarem danificadas? Será que tem risco de queda de material? Será que alguma daquelas telhas estão soltas? Será que a chuva, os agentes intempéries aí, eles não fragilizaram aquela estrutura? Ou seja, para você fazer um inventário de risco bem feito, um inventário de riscos adequado, você vai precisar treinar essa percepção de riscos. E o ideal é que essa percepção de risco você faça ela uma espécie de 360 graus, ou seja, você tem que procurar enxergar todos os riscos presentes num ambiente de trabalho. Após essa etapa de identificação de risco, aí você vai para a etapa de mensurar, de quantificar esses riscos. E isso todo profissional da área de saúde e segurança do trabalho, ele precisa treinar essa percepção de risco. O objetivo do curso, quando ele forma um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, o objetivo é aguçar essa percepção de risco para você fazer uma correlação que seja do ambiente, do agente que está presente no ambiente de trabalho, ou seja, com um risco potencial grave, iminente de causar alguma lesão ao trabalhador. Então a sacada de hoje foi sobre identificação de riscos, porque quanto mais riscos você identificar no seu programa de gerenciamento de risco, mais embasamento e mais ferramentas você vai buscar adquirir para poder controlar ou até mesmo, em alguns casos, eliminar esse risco. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para o canal, basta você clicar no botão que está aparecendo aí logo abaixo. Se quer receber as notificações, ative o sininho aí. E se você quer receber dicas diariamente de higiene ocupacional, de engenharia, de segurança do trabalho, de questões relacionadas à segurança do trabalho, entre para o meu grupo no Telegram. Para você participar desse grupo é muito fácil, basta você clicar na descrição que aparece logo abaixo aqui desse vídeo.